Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz do Senhor Jesus, nosso Rei e Salvador, esteja no coração de cada um, esteja no coração de cada uma. Nós que neste dia da solenidade da Santíssima Trindade celebramos a festa do Pai das Misericórdias. Minha saudação a vocês que se encontram aqui no Santuário do Pai das Misericórdias e minha saudação de paz a todos aqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Nesta festa do Pai das Misericórdias, eu venho aqui para refletir com vocês o seguinte tema: misericórdia que se recebe, misericórdia que se doa. A missão de todo cristão, de toda cristã, é doar a misericórdia recebida da parte de Deus. Misericórdia que se recebe, misericórdia que se doa. Esta é a reflexão que eu farei com vocês, para que possamos celebrar com mais júbilo, com mais entusiasmo, a festa do Pai das Misericórdias, neste maravilhoso domingo, o domingo da solenidade da Santíssima Trindade. Misericórdia que se recebe, misericórdia que se doa, a missão de todo cristão, de toda cristã. E para refletir sobre esse tema, aqueles que trouxeram aí consigo a Bíblia, podem abrir comigo a Bíblia, no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, no versículo 25. Vamos, portanto, abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25 até o versículo 37. Narra o evangelista São Lucas: levantou-se um doutor da lei e, para pôr Jesus à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria
e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta eu te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Meus irmãos, minhas irmãs, para que nós possamos alcançar ainda mais a misericórdia que o Senhor tem nos concedido, é preciso que nós sejamos homens e mulheres misericordiosos. Todos nós, discípulos e discípulas de Jesus, já fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Eu poderia falar aqui de diversos acontecimentos que demonstram o quanto fomos alcançados pela misericórdia de Deus. É certo que você, meu irmão, é certo que você, minha irmã, pode também testemunhar. Em meio às lutas, em meio às dificuldades da vida, quantas e quantas vezes o Senhor usou de misericórdia para conosco. É verdade ou não é? Sim ou não? Todos nós podemos certamente testemunhar vários fatos, vários acontecimentos onde fizemos a experiência do amor misericordioso do Senhor. Porém, Jesus quer nos ensinar, como seus discípulos, que a misericórdia que nós recebemos, ela precisa ser doada, ela precisa ser testemunhada. Nós alcançaremos ainda mais os favores da misericórdia do Senhor, na medida em que formos misericordiosos, como é misericordioso o Pai do céu, como é misericordioso o Pai das misericórdias. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, quer ser beneficiado, quer ser beneficiada ainda mais pela misericórdia de Deus, doe essa misericórdia. Seja misericordioso, seja misericordiosa, como Jesus nos ensinou neste evangelho que eu li há pouco. Uma vez que o doutor da lei, um doutor da lei, fez essa pergunta a Jesus, a pergunta a respeito da felicidade eterna, a pergunta a respeito de como possuir a vida eterna, o que fazer para possuir a vida eterna, o que fazer para ser beneficiado, para ser beneficiada com a vida de Deus, a vida eterna, a comunhão eterna com a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como participar da vida de Deus, uno e trino. E Jesus devolve a pergunta para o doutor da lei: o que está escrito na lei? Tu que és um doutor
um conhecedor da lei de Moisés, o que está escrito na lei? Como é que leis? E aquele doutor da lei responde imediatamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. A vida eterna nós já experimentamos na vivência do próprio amor de Deus, amando o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso pensamento. E no amor de Deus, a vivência do amor ao próximo, a vivência do amor ao nosso semelhante. E Jesus, diante dessa resposta do doutor da lei, diz para ele: respondeste bem, faze isto e viverás. Porém, o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus conta esta parábola deste homem que foi pego descendo de Jerusalém para Jericó. Esse homem foi pego por ladrões que o espancaram, o maltrataram com muitos ferimentos e o deixaram ali quase morto, quase morto. Um sacerdote passou, olhou para aquele homem quase morto, mas não deu a assistência. Não se aproximou, porque o seu coração não estava motivado pela compaixão. Ele olhou o sacerdote e passou adiante. A mesma coisa fez um levita. E aqui Jesus fala levita, ou seja, Jesus fala de um doutor da lei. Imagina, Jesus está contando essa parábola para um doutor da lei. Jesus queria que aquele doutor da lei que fez para ele a pergunta sobre a vida eterna, como possuir a vida eterna, Jesus queria que aquele doutor da lei se convertesse para a vivência autêntica do amor, do mandamento do amor, que ele se convertesse. E por isso ele diz que também um levita, assim como fez o sacerdote, viu aquele homem quase morto na estrada, viu-o e passou adiante. O seu coração estava insensível, um coração indiferente àquele irmão necessitado, ferido, passou adiante. Porém, um samaritano, os samaritanos eram considerados a escória, pessoas desprezíveis, de quem ninguém poderia esperar o testemunho do amor misericordioso. Ninguém poderia esperar que um samaritano fosse tomado pela compaixão de Deus em relação àquele homem ferido, machucado, quase morto, naquela estrada de Jerusalém para Jericó. Jesus, portanto, diz, um samaritano, ele realmente se fez próximo, movido pela compaixão de Deus em relação àquele homem necessitado. O samaritano se fez próximo, tomado pela compaixão de Deus, prestou os auxílios que aquele irmão tanto necessitava. E aí no final, Jesus pergunta para o doutor da lei:
no final desta parábola, qual desses três parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E olha que resposta deu o doutor da lei. Ele não disse na sua resposta imediatamente, ele não disse, foi o samaritano, não é? Os samaritanos eram de tal forma considerados a escória daquele povo, que o doutor da lei não podia se dar o direito de responder à pergunta de Jesus, que foi o samaritano, não foi o sacerdote, não foi o levita, o doutor da lei, mas foi um samaritano que verdadeiramente usou de misericórdia. Olha a resposta que o doutor da lei deu, versículo 37, Lucas capítulo 10. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze tu o mesmo. Meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrarmos a festa do Pai das Misericórdias, a súplica que nós fazemos ao Pai das Misericórdias é que de fato nós vivenciemos a fé cristã, que nós vivenciemos o discipulado de Cristo por uma vivência concreta do amor misericordioso do Senhor em relação aos nossos semelhantes, sobretudo quando este semelhante é um irmão, uma irmã necessitado, necessitada. O apelo de nosso Senhor para nós nesta festa do Pai das Misericórdias é um apelo à conversão ao amor misericordioso do Senhor. Por isso, você pode dizer comigo agora, já em oração, obrigado, Senhor. Pode dizer novamente, obrigado, Senhor, porque me alcançastes com o dom da vossa misericórdia. Vós usastes, Senhor, de misericórdia para comigo. Dai-me a graça de também usar de misericórdia para com os meus irmãos e irmãs, sobretudo os mais necessitados, os pobres, os doentes, os injustiçados. Dai-me, Senhor, a graça de usar de misericórdia, porque vós usastes de misericórdia para comigo. Eu me abro, Senhor, ao dom da vossa misericórdia, que eu seja misericordioso, como o Pai das misericórdias. Amém. Amém. A misericórdia, irmãos e irmãs, é uma bem-aventurança ensinada por Jesus. É uma bem-aventurança. Certamente, ao contar esta parábola, Jesus, ele apresenta o samaritano como um homem bem-aventurado, porque ele usou de misericórdia para com aquele necessitado. No seu sermão das bem-aventuranças, e eu recorro agora ao Evangelho de Mateus, São Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 7. Mateus 5, 7. No seu sermão sobre as bem-aventuranças, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos repetir juntos esse versículo? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mais uma vez. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
É uma bem-aventurança muito concreta, mas repleta da bênção de Deus, sobretudo quem, de fato, na imitação de Cristo, na imitação de Jesus, o bom samaritano da humanidade, realiza, testemunha o amor misericordioso do Senhor. Quem foi alcançado pela misericórdia de Deus deve ser misericordioso, ter gestos concretos de misericórdia. E esse irmão, essa irmã será um bem-aventurado, uma bem-aventurada, porque não apenas guarda para si a misericórdia de Deus, mas tem a coragem de doar a misericórdia do Senhor para com os irmãos mais necessitados. Pela sua Páscoa de morte e ressurreição, Jesus revelou plenamente a misericórdia de Deus. O rosto misericordioso de Deus nos foi revelado por Jesus. Ao doar a sua vida, como Ele mesmo disse, ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Ao doar a sua vida na cruz, Ele verdadeiramente revelou a face misericordiosa de Deus. Nós que éramos irmãos e irmãs, escravos do mal, escravos do pecado, fomos alcançados pela misericórdia de Deus por causa da morte de Jesus na cruz e a sua gloriosa ressurreição. E desse mistério salvífico, desse mistério do amor misericordioso de Deus, nós começamos a fazer parte pela graça do sacramento do batismo. O batismo é um mergulho na misericórdia de Deus. O batismo é um mergulho no mistério pascal de Cristo. Pela graça do batismo, eu e você fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Mas para que nós possamos experimentar toda a graça, todo o poder desta bem-aventurança revelada por Jesus, ensinada por Jesus, Jesus deixa bem claro, nós precisamos ser, nós precisamos agir misericordiosamente em relação aos nossos irmãos e irmãs, porque nós somos filhos do Pai das misericórdias. Nós somos discípulos e discípulas do Senhor Jesus, a face misericordiosa de Deus. Jesus é o bom samaritano da humanidade. Ele não apenas ensina a misericórdia, mas ele se torna a manifestação da misericórdia de Deus pela sua Páscoa de morte e ressurreição. Por isso, Jesus é o primeiro bem-aventurado do Pai. Sem dúvida que Ele nos ensina aqui no Sermão da Montanha, no Sermão das Bem-aventuranças, outras bem-aventuranças. Porém, nós aqui focamos na bem-aventurança da misericórdia. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, traz no coração o desejo de uma vida abençoada, Jesus nos ensina que sejamos misericordiosos, como o é o Pai das misericórdias. Misericordiosos. O Papa Francisco, no final do ano de 2015, ele proclamou o Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Vocês se recordam?
E vivemos o ano inteiro, até o final do ano de 2016, esse jubileu extraordinário da misericórdia. Porém, mesmo se encerrando o ano jubilar, porque se encerrou no final, em novembro de 2016, o Papa Francisco, ele deixou bem claro, o ano jubilar da misericórdia quis ser uma motivação para que toda a igreja se tornasse uma igreja da misericórdia. Então, mesmo com o encerramento do ano jubilar, o jubileu extraordinário da misericórdia, em novembro de 2016, a misericórdia, irmãos e irmãs, faz parte da missão da igreja. A misericórdia, diz o Papa Francisco, deve motivar toda ação pastoral da igreja, toda ação evangelizadora da igreja deve acontecer a partir da misericórdia de Deus. Por ocasião deste ano jubilar extraordinário da misericórdia, o Papa Francisco, ele publicou uma bula, a bula de proclamação do jubileu extraordinário da misericórdia, que se chama Misericordiae Vultus, o rosto da misericórdia. Misericordiae Vultus. E me permitam, irmãos e irmãs, ler com vocês, ler para vocês, alguns trechos desse documento do Papa Francisco, o rosto da misericórdia. No número 2 dessa bula, o Papa diz assim: precisamos sempre contemplar o mistério da misericórdia. Sempre. É fonte de alegria, serenidade e paz. Essa bem-aventurança da misericórdia nos faz exatamente experimentar isso. Alegria, serenidade e paz. Quem é misericordioso como o Pai do céu, o Pai das misericórdias? Quem na sua vida concreta, na relação com os seus semelhantes, exerce o profetismo, atitudes concretas de misericórdia, experimenta na sua vida alegria, serenidade e paz. Diz ainda o Papa Francisco, nesse número 2 de Misericordiae Vultus, é condição da nossa salvação. A vivência da misericórdia é condição da nossa salvação. A misericórdia que nós recebemos, nós somos chamados a dar, a doar, a testemunhar. E aqui está em jogo a nossa salvação. Misericórdia, diz o Papa Francisco, é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Olha aí, a solenidade da Santíssima Trindade que a igreja celebra neste domingo. Vou repetir: misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Porque a coisa mais linda do mistério do amor da Santíssima Trindade, o Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo, é que esse Deus não é um Deus distante. Esse Deus é um Deus próximo a cada um de nós.
E é uma proximidade tão profunda, é uma proximidade tão bonita e tão amorosa, que esse Deus, por meio do Espírito Santo que nós recebemos pelo sacramento do batismo, Ele faz do meu coração, do seu coração, lugar da sua morada. Deus habita em nossos corações. Sim ou não? Sim. Bate no seu peito e diz: Deus habita no meu coração. Obrigado, Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Vós habitais o meu coração. O Deus Trindade não é um Deus distante, mas é um Deus próximo. E nessa proximidade amorosa, Ele revela, Ele manifesta a sua misericórdia em relação a cada um de nós. Por isso o Papa Francisco deixa claro que essa misericórdia, ela mora no coração de cada pessoa. Quando vê essa pessoa com olhos sinceros, o irmão que encontra no caminho da vida, continua o Papa Francisco no número 2, misericórdia, é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Que coisa linda a misericórdia de Deus, quando ela nos toca, quando ela alcança os nossos corações, a misericórdia do Pai nos faz experimentar o quanto somos filhos amados. E portanto, irmãos e irmãs, não precisamos temer nada, não precisamos ter medo de nada. Mesmo quando enfrentamos dificuldades na vida, mesmo quando enfrentamos problemas, situações dolorosas, frustrações, fracassos, sofrimentos, de dentro do nosso coração, o Espírito do Deus vivo, do Deus unitrino, o Espírito Santo de Deus, Ele nos cura, Ele nos consola com o dom da misericórdia do Senhor, dizendo aos nossos próprios corações: Tu és um filho amado, Tu és uma filha amada, não tem por que temer, não tem por que viver na tristeza, viver na decepção, viver no ressentimento, porque Tu és um filho amado, Tu és uma filha amada, Tu és alvo da misericórdia do Senhor. Eu creio. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Mesmo que talvez você experimente em seu coração pouquinha coisa da misericórdia do Senhor, essa pouca misericórdia que está aí no seu coração deve ser doada, deve ser colocada à disposição de nossos irmãos e irmãs os mais necessitados. Ainda nesse documento, e agora eu pulo para o número 6, quando o Papa Francisco, em Misericordiae Vultus, apresenta uma citação de um grande doutor da igreja, o doutor angélico, São Tomás de Aquino, um trecho da sua famosa Summa Teológica, a Summa Teológica de São Tomás de Aquino. O Papa Francisco cita essa frase de São Tomás de Aquino: é próprio de Deus usar de misericórdia. Olha aqui,
é próprio de Deus usar de misericórdia, e nisto se manifesta de modo especial a sua onipotência. A onipotência de Deus, ela se manifesta exatamente na sua misericórdia. Às vezes, algumas pessoas, elas são taxadas de pessoas, desculpa usar essa expressão, mas de pessoas bobas. De pessoas bobas, justamente porque têm atitudes de misericórdia. Por exemplo, na experiência do perdão, na experiência da reconciliação. Nós vivemos num mundo que muitas vezes, infelizmente, é motivado por ideias de vingança, que não há neste mundo espaço para o perdão, para a reconciliação. Você tem que ser justiceiro, você tem que ser justiceira. Olho por olho, isso para quem tem dente, né? Porque para quem tem dente. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Você tem que se vingar. Ele feriu, você também tem que dar a resposta à altura. À altura. Um coração vingativo não pode ter espaço para a misericórdia de Deus. Como suplicar, como pedir os favores da misericórdia de Deus quando o coração está tomado de um espírito de vingança? É duro, gente. E eu tenho certeza, irmãos, que não é fácil viver a experiência do amor pelo perdão, pela reconciliação. Existem situações dolorosíssimas, feridas, traições, que nos levam a uma tristeza, a um rancor, a uma raiva, a um ódio, uma coisa tão profunda que não é fácil dar o perdão. Ou então o outro lado da moeda. Quando somos nós a ofender as pessoas, quando somos nós a ocasionar males na vida das pessoas, e portanto o convite de Deus a vivermos a experiência do amor misericordioso do Senhor, pedindo perdão. É fácil? Não é fácil. Mas um coração entulhado de espírito de vingança, um coração entulhado de rancor, de mágoa, de ressentimento, como é que vai se abrir a experiência da misericórdia do Senhor? Tenha certeza, meu irmão, tenha certeza, minha irmã, viver a experiência do amor no drama da reconciliação, de pedir perdão, de dar perdão, viver o amor de Deus no drama da reconciliação, não é coisa de bobo, não é coisa de pessoa fraca, pelo contrário, é coisa de gente que verdadeiramente vive a bem-aventurança da misericórdia, porque foi alcançado pela misericórdia. Por isso que diz o Papa Francisco, citando São Tomás de Aquino, é próprio de Deus usar de misericórdia, e nisto se manifesta de modo especial a sua onipotência. Quer experimentar a força do Todo-Poderoso? Você quer experimentar
a força do Altíssimo Deus, seja misericordioso. Seja misericordiosa como o Pai das misericórdias, e você certamente experimentará o amor todo-poderoso de nosso Senhor. Diz aqui, ainda o Papa Francisco, estas palavras de São Tomás de Aquino mostram como a misericórdia divina não seja de modo algum sinal de fraqueza, mas antes a qualidade da onipotência de Deus. A qualidade da onipotência de Deus se manifesta na misericórdia, não é fraqueza, não é coisa de bobo, não é coisa de boba, pelo contrário. No número 12 desse documento Misericordiae Vultus, dessa bula, por ocasião do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, no número 12, o Papa Francisco fala da misericórdia de Deus como realidade, como natureza da própria missão da igreja. Ele diz assim: a igreja tem a missão de anunciar a misericórdia de Deus, coração pulsante do Evangelho, que por meio dela deve chegar ao coração e à mente de cada pessoa. A esposa de Cristo, que é a igreja, assume o comportamento do Filho de Deus, que vai ao encontro de todos, sem excluir ninguém. No nosso tempo, em que a igreja está comprometida na nova evangelização, o tema da misericórdia exige ser reproposto com novo entusiasmo e uma ação pastoral renovada. Porque a igreja de Cristo, da qual todos nós fazemos parte, da qual todos nós somos membros, a igreja de Cristo misericordioso, ela precisa realizar a sua misericórdia, realizar a sua missão imbuída da misericórdia de Deus. Só assim, a igreja de Cristo, a esposa de Cristo, terá credibilidade no mundo em que vivemos. Um mundo do olho por olho, dente por dente. Um mundo onde as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos. Os cristãos, as cristãs, são chamados a testemunhar a misericórdia de Deus por gestos concretos de misericórdia, assumindo com toda a igreja a ação missionária pela misericórdia do Senhor. E aqui entra o número 15, ainda desse documento, quando o Papa Francisco, ele coloca em destaque aquilo que nós já ouvimos tantas vezes falar sobre as obras de misericórdia. Como ser misericordioso como o Pai é misericordioso. Como viver a bem-aventurança da misericórdia, de modo que sejamos sempre alcançados pela misericórdia do Senhor. Como ser uma igreja misericordiosa. As práticas das obras de misericórdia. É o número 15 dessa bula do Papa Francisco, Misericordiae Vultus. Diz o Papa Francisco: a pregação de Jesus nos apresenta estas obras de misericórdia, para que possamos entender se vivemos ou não como seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Quem é discípula de Jesus? É quem coloca em prática as obras de misericórdia. E aqui, o Papa Francisco faz essa clássica distinção das obras de misericórdia. Ele diz assim: redescobramos as obras de misericórdia corporais. Quais são?
as obras de misericórdia corporais, dar comida aos famintos, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, acolher o estrangeiro, assistir aos doentes, visitar os presos, sepultar os mortos. Gestos concretos de misericórdia, o testemunho do discípulo misericordioso de Jesus. E depois, diz o Papa, não nos esqueçamos das obras de misericórdia espirituais. Quais são as obras de misericórdia espirituais? Aconselhar os duvidosos, ensinar os ignorantes. Olha aqui, ensinar quem vive na ignorância, admoestar os pecadores, a correção fraterna. A correção fraterna. Irmãos e irmãs que vivem em situações de pecado, que muitas vezes eles devem também ser alertados para o perigo no qual eles se encontram, uma vez que o pecado nos afasta do amor de Deus. Admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as injustiças, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Meus irmãos e minhas irmãs, a misericórdia que se recebe, ela deve ser dada, ela deve ser doada, para que nós sejamos ricamente abençoados por Deus, com a sua divina misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos em gestos concretos de misericórdia, obras de misericórdia corporais, obras de misericórdia espirituais. Isso deve se traduzir na vida do dia a dia. Pense agora um pouquinho, ali na vida da sua família, da vida do seu lar, da sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, na comunidade, com os vizinhos, com as vizinhas, ali no seu bairro, na sua comunidade, na vida da igreja, na comunidade cristã. Como cidadãos, como cidadãs, estamos vivendo aí dias de tanta crise política, de tanta crise econômica, de tanta crise social. Como testemunhar a misericórdia de Deus? Nossa decisão precisa ser por esses gestos, por essas obras corporais, obras espirituais de misericórdia. E para terminar, já chegando ao final da nossa reflexão, quando se encerrou o ano do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, quando se encerrou, o Papa Francisco publicou uma carta apostólica chamada Misericordia et Misera. Misericordia et Misera. E ali nesse documento, o Papa Francisco, nessa carta apostólica, Misericordia et Misera, o Papa Francisco, ele dá indicações muito claras de como a igreja deve viver a sua ação pastoral, a sua ação missionária, sempre motivada pela misericórdia de Deus, para que ela seja uma igreja misericordiosa, uma igreja com um coração dilatado pela misericórdia de Deus. Antes de tudo, essa igreja precisa ser uma igreja que busca continuamente a fonte da misericórdia, que é o próprio Deus. A misericórdia que recebemos, ela deve ser doada. E por isso, eu e você, irmãos e irmãs, como membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja, precisamos cultivar a comunhão com a fonte da misericórdia, que é o próprio Deus.
E isso significa participar da vida sacramental da igreja. Nessa carta apostólica, Misericordia et Misera, o Papa Francisco deixa bem claro, nós precisamos ser uma igreja eucarística. Quem é o discípulo misericordioso de nosso Senhor? Quem é a discípula misericordiosa de nosso Senhor? É o discípulo eucarístico. É a discípula eucarística, que comunga o corpo e o sangue de Cristo, que adora o mistério da presença de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. E a partir da Eucaristia, todos os outros sacramentos, a unção dos enfermos, o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência e todos os outros sacramentos como sacramentos da misericórdia do Pai. Sacramentos da misericórdia do Pai. Aí, irmãos e irmãs, estaremos bebendo da fonte da misericórdia, deixando os nossos corações ser tocados, ser transformados, ser curados pela misericórdia do nosso Deus. Também, a partir das obras de misericórdia, o Papa Francisco, ele fala sobre a importância da misericórdia como caráter social, o caráter social da misericórdia, essa criatividade do amor, também no campo social, na ajuda às pessoas mais necessitadas. E finalmente, no número 21 dessa carta apostólica, Misericordia et Misera, diz o Papa Francisco, me permitam ler, por favor, que a experiência do jubileu imprima em nós estas palavras do apóstolo São Pedro. Outrora não tinhas alcançado misericórdia, e agora alcançastes misericórdia. Não guardemos ciosamente só para nós tudo o que recebemos. Saibamos partilhá-lo com os irmãos atribulados, para que sejam sustentados pela força da misericórdia do Pai. Se nós queremos experimentar a graça de um coração dilatado pela misericórdia de Deus, não podemos guardar essa experiência da misericórdia somente com nós mesmos. Pelo contrário, diz o Papa Francisco, saibamos partilhar essa misericórdia com os irmãos atribulados, para que eles sejam sustentados pela força da misericórdia do Pai. Irmãos e irmãs, nesta festa do Pai das Misericórdias, na graça desta solenidade da Santíssima Trindade, o Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, peçamos ao Senhor que a misericórdia não seja simplesmente uma ideia, que a misericórdia não fique apenas nas boas intenções, mas que verdadeiramente possamos usar de misericórdia com os nossos irmãos e irmãs atribulados. A misericórdia que se recebe deve ser doada. Que assim seja, Senhor, em nossas vidas. Coloca a mão no seu coração e agora peça ao Espírito Santo de Deus a graça de um coração misericordioso, a graça de agir concretamente com misericórdia. Peça agora ao Espírito Santo, faça a sua oração, solte a sua voz, reze, peça mesmo ao Senhor, o Espírito de Deus, que já habita os nossos corações, que Ele possa nos tornar homens e mulheres misericordiosos. Misericordiosos como o Pai das misericórdias.
misericordiosos como Jesus misericordioso, a manifestação da divina misericórdia em Jesus Cristo nosso Senhor. Sim, Espírito Santo de Deus, vós que habitais os nossos corações, dai-nos a graça de sermos corajosamente, no mundo em que vivemos, misericordiosos. É preciso coragem para exercer a misericórdia, nas obras de misericórdia, as obras corporais de misericórdia, as obras espirituais de misericórdia. É preciso coragem no mundo em que vivemos, no mundo que clama por uma justiça não evangélica, uma justiça não baseada na palavra de Deus, a justiça da lei de Italião, olho por olho, dente por dente, uma justiça vingativa. Neste mundo, Senhor, Espírito de Deus, que nós possamos viver o testemunho da fé, o testemunho do seguimento de Jesus, nosso Salvador, por atos, por gestos, atitudes concretas de misericórdia. Libertai, Senhor, os nossos corações da vergonha. Sim, Senhor, porque muitas vezes não temos tido gestos de misericórdia por causa da vergonha que nos prende, da vergonha que nos amarra, de sermos taxados como pessoas fracas, de sermos condenadas como pessoas fracas, como pessoas débeis, como pessoas bobas, porque são misericordiosas, porque perdoam, porque ajudam os mais necessitados. Tende piedade de nós, Senhor, e pelo poder do Espírito Santo, dai-nos a coragem de testemunhar a fé por gestos concretos de misericórdia. Vai ficando de pé, vai ficando de pé. Abra o seu coração, abra os seus braços e permita agora que o Espírito Santo de Deus seja derramado em um novo batismo, na renovação da graça batismal, para que possamos viver a bem-aventurança da misericórdia, para que possamos usar de misericórdia, uma vez que nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Solte a sua voz, deixe o Espírito de Deus orar em você, com gestos, com gemidos inexprimíveis, para que você possa, irmão e irmã, assumir com o nosso Senhor a missão de ser uma igreja misericordiosa, a missão de exercer a misericórdia de Deus com os nossos irmãos e irmãs atribulados, necessitados do amor misericordioso de nosso Senhor. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor, quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor. Do começo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor, quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir
alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.